Todos sejam bem-vindos a mais um vídeo. Iremos meditar na Palavra de Deus. A nossa meditação tem por título Vitória somente em Deus. Nossa vitória está somente em Deus. 1 João capítulo 5, verso 4 diz: Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Interessante que Deus, Ele repartiu uma medida de fé para cada pessoa. Lá em Romanos capítulo 10, verso 17, lá diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus está sendo anunciada, pregada. Então essa fé que Ele repartiu a cada um, ela, ao você ouvir mais e mais a palavra de Deus, você vai se fortalecer, sua confiança nele se tornará inabalável. E essa fé, ele é o autor da fé. Lá em Hebreus capítulo 12, diz assim, capítulo 12, verso 2: Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. A primeira parte do versículo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ele é o autor e consumador. Por isso que essa, como diz o versículo lá do 1 João 5, verso 4, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa fé, ela é nossa, mas primeiramente ela é de Cristo. Cristo, ele nos dá essa fé para que tenhamos confiança completa nele. Na batalha, essa confiança completa nele, na batalha contra o pecado, nos tornamos vencedores. Iremos vencer este mundo, iremos vencer o maligno, iremos vencer os desejos carnais que estão contrários à vontade de Deus. A leitura diz assim: a vida cristã é uma batalha e uma marcha. No entanto, a vitória a ser ganha não é obtida por força humana. Então, existe uma batalha e uma vitória a ser ganha. Mas essa vitória não é obtida por força humana. O campo de luta é o domínio do coração. A batalha que temos a ferir, a maior de quantas já foram travadas pelo ser humano, é a entrega do próprio eu à vontade de Deus. A maior de quantas já foram travadas pelo ser humano é a entrega do próprio eu à vontade de Deus. A sujeição do coração à soberania do amor. A velha natureza, nascida do sangue, da vontade e da carne, não pode herdar o reino de Deus. As tendências hereditárias, os hábitos antigos devem ser renunciados. Então, a vitória é sobre o eu. Interessante porque o eu, ele tem predominado. Quantas e quantas vezes você já ouviu, você já falou: eu irei fazer isso, eu posso fazer isso, foi eu penso assim, eu faço assim. Tem um texto bíblico, um versículo lá em Tiago, vou encontrar aqui para nós. Tiago capítulo 4, o verso 15 diz assim: em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser,
e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então, na batalha contra o eu, não é a nossa vontade, mas a vontade de Deus que deve predominar. E a vontade de Deus é possível pela graça de Cristo, nós cumprimos. O próprio Cristo, quando ensinou a oração modelo, ele diz, né, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Então, na oração modelo, Jesus nos ensina que é possível ser feita a vontade de Deus, assim como ela é feita no céu. E como fazemos isso? Se nos submetemos a Ele. Você vê que teve um ser, um anjo que se rebelou, que se tornou o diabo, Satanás, o que engana todo mundo. Ele quem disse, eu subirei às mais altas nuvens e serei adorado, né? O eu dominou. O eu ele deve desaparecer na luta contra o pecado para podermos vencer o mal. Nosso eu deve estar imergido ali no eu de Cristo, ou seja, a nossa vontade deve estar submetida à vontade de Deus e não a nossa vontade. Se quisermos ter vitória sobre o mal. E essa vitória é somente em Deus. Aquele que está determinado a entrar no reino espiritual perceberá que todas as forças e paixões de uma natureza não regenerada, fortalecidas pelos poderes das trevas, acham-se regimentadas contra ele. O egoísmo, o orgulho tomarão posição contra tudo que os aponte como pecado. Não podemos por nós mesmos vencer os maus desejos e hábitos que lutam pela predominância. Não nos é possível dominar o poderoso inimigo que nos mantém em escravidão. Somente Deus pode nos dar a vitória. E louvado seja Deus por isso, porque somente Ele, para que o ser humano não se orgulhe, não ache que ele pode por si mesmo, mas em Deus, somente em Deus, Ele pode nos dar a vitória. Ele deseja que tenhamos o domínio de nós mesmos, de nossa vontade, de nossos caminhos. Entretanto, Ele não pode atuar em nós contra o nosso consentimento, Ele não pode atuar em nós contra o nosso consentimento e cooperação. A nossa vontade deve estar submetida à vontade dele, senão não tem como, né, ele atuar em nós sem o nosso consentimento e cooperação. Então, aí entra a nossa submissão, estamos submetidos a Ele para vencermos, para termos a vitória. Entretanto, Ele não pode atuar em nós, ou melhor, o Espírito Divino opera mediante as faculdades e poderes conferidos ao ser humano. Nossas energias são requeridas para cooperar com Deus. A vitória não é ganha sem muita e fervorosa oração. A vitória não é ganha sem muita e fervorosa oração. Então, se precisa orar muito, sermos fervorosos. Sem a humilhação do próprio eu a cada passo, a vitória não é ganha sem muita oração, sem muita e fervorosa oração e sem a humilhação do próprio eu a cada passo. Nosso eu deve ser humilhado e o nosso Senhor Jesus Cristo deve ser sempre exaltado. Esse é o segredo para vencermos, para termos a vitória que está somente em Deus. Nossa vontade não deve ser forçada a cooperar com os agentes celestiais, mas sujeitada. Ou seja, não deve ser forçada. Deus ele não vai forçar
sem a nossa cooperação, sem o nosso consentimento. Não se pode ser dessa forma. Se fosse possível forçar sobre nós com centuplicada intensidade a influência do Espírito de Deus, isso não nos tornaria cristãos, súditos aptos para o céu. Então, se pudesse aí, ter uma intensidade aí, com centuplicada intensidade, forçar a influência do Espírito de Deus, isso não nos tornaria cristãos, súditos aptos para o céu. Então, seria, imagina, todo mundo sendo forçado de uma maneira intensa, forçado a fazer a vontade de Deus, forçados a entrar no reino de Deus. A fortaleza de Satanás não seria derrubada. A vontade deve ser colocada ao lado da vontade de Deus. Não somos capazes por nós mesmos de sujeitar nossos propósitos, desejos e inclinações à vontade de Deus. Mas se permitirmos, Ele efetuará a obra por nós, destruindo toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Eis aí o segredo da vitória. Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, o que Ele vai fazer? Ele vai destruir toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e vai levar cativo todo entendimento, todo pensamento à obediência de Cristo. Não será a nossa obediência, mas a obediência de Cristo. E vamos ser levados cativos a essa obediência. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5. Então teremos que trabalhar nossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Aqui, amigos, tem uma promessa extraordinária, muito impactante, muito linda, porque é Deus quem faz em nós. Nós queremos, não só querer, mas fazer. Realizar aquilo que é agradável a Deus, cumprir a sua palavra, cumprir os seus mandamentos. Ele vai fazer isso. Ele vai colocar em nós tanto o querer como o fazer, segundo a sua boa vontade. Ele é tão bom que Ele faz isso. Nós queremos fazer aquilo que é correto e não só querer, não só ficar no querer, mas fazer. Então, nós temos assim vitória em Deus, somente em Deus. Convido você a juntos orarmos. Pai Celestial, muito obrigado porque o Senhor é o autor da fé. É uma fé que é compartilhada conosco e ao ouvirmos, a fé vem por ouvir a Tua palavra. Nos permita a cada dia sermos ouvintes atentos da Tua palavra, não somente ouvintes, mas praticantes da mesma palavra, para que possamos vencer o eu, a maior das batalhas travadas. E em Deus nós temos a vitória. Essa vitória que há no Senhor Jesus Cristo pode ser nossa, porque o Senhor vai levar cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Abençoa os nossos amigos que têm acompanhado as mensagens, que o Senhor abençoe eles grandemente. Que esta meditação sobre a vitória sobre o mal, sobre o pecado, vitória que somente está na pessoa de Deus, seja uma realidade na vida de cada um. Te pedimos, ó Pai, essas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.